E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui você vai encontrar diversos tutoriais, diversos vídeos aí sobre programação em geral, especialmente focado aí na linguagem Go, mas não apenas isso, né? Então se você quiser explorar mais aí o canal, encontrar outras playlists que sejam do seu interesse, é só visitar a seção aí de playlist que você certamente vai encontrar alguma coisa que seja interessante para você. E se você é do Go, você está no lugar certo, porque aqui a gente tem bastante vídeo, bastante conteúdo sobre a linguagem Go. E para esse vídeo de hoje, a gente está fazendo aqui a continuação de uma série nova aí do canal sobre os princípios Solid. Então, assim, esse aqui é o terceiro vídeo da série. Se você ainda não viu os outros dois, eu vou deixar aí no card. Você pode clicar, ver agora ou ver depois e voltar aqui, não tem problema. Mas eu vou deixar aí para você conferir os outros vídeos dessa série. Então, Solid, para quem não sabe, é um conjunto de princípios para escrever código de uma maneira, como é que eu posso dizer? Uma maneira melhor, né? Então, de maneira que o código seja sensível, organizado, manutenível, etc. Então, foi um termo cunhado ali pelo Uncle Bob, né? O Robert C. Martin. E a gente está explorando aqui cada um desses princípios, trazendo exemplos, utilizando, no caso aqui, a linguagem Go. Então, a gente está aqui no terceiro vídeo. A gente vai falar hoje especificamente da letra L. Então a gente já viu o S, o O, e hoje é a vez da letra L, que é do Liskov Substitution Principle, certo? Então a gente vai explorar aqui um pouco esse princípio. Ele tem aqui um pouco de teoria meio maluca, mas não é nada muito complicado não, beleza? Então, antes de começar o vídeo propriamente dito aqui, o conteúdo, aproveitar esse momento aqui para, se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita esse momento agora, clica aí no inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e, claro, compartilha aí o canal com o máximo de pessoas que você puder para a gente conseguir crescer aí nesse YouTube, belezinha? Bom, então bora lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Os princípios do Solid, como eu falei, eles nos ajudam a escrever código com melhor qualidade. Então, eles não são necessariamente leis, mas, como o próprio nome já diz, eles são princípios que vão guiar o desenvolvimento. E aí, se você segue minimamente esses princípios, o seu código ele vai ter essas características que os princípios pregam e, consequentemente, vocês vão ter os benefícios que cada um dos princípios ele produz. O Liskov Substitution Principle, que tem esse nome aqui graças à autora do princípio, que é a Barbara Liskov, que é uma cientista da computação aí bem famosa. Ela cunhou esse termo ali, acho que nos anos 80, final dos anos 80. Ele é, digamos assim, a base para a herança. Então, ele é utilizado ali como um princípio que rege contratos, não apenas herança pura, né? Até porque nem toda linguagem ela tem herança, mas esse conceito, se a gente puder falar de uma forma um pouco mais abstrata, não, eu diria um pouco de mais alto nível, a gente pode tratar o conceito como sendo de contrato. Então, é um princípio que visa estabelecer regras para contrato. E aí, de forma que você, as suas subclasses ou as suas estruturas que compartilham aquele contrato, elas respeitem o que o contrato prediz. Então, bora lá. Vamos começar a tentar entender aqui um pouco esse conceito. Aqui é um conceito que beira matemática, mas é importante, né? A computação bebe muito da matemática, então não tem como fugir. O que o princípio diz em geral, né? Ele diz se... Eu coloquei Q aqui, eu peguei exatamente a definição lá da original, né? Então, Q, aqui ele chama de θ, né? Mas é esse Q. Se Q de x é uma propriedade demonstrável dos objetos x do tipo T, então Q de y deve ser verdadeiro para objetos y do tipo S, ou seja, um outro tipo, sendo que esse tipo S, ele é um subtipo de T. Então, eu fiz esse desenho aqui para a gente tentar visualizar de uma maneira melhor esse conceito grande aqui. Então, imagina que eu tenho aqui um tipo T, que é um tipo base, e eu tenho um tipo S, que ele é um subtipo desse tipo T. Então, em linguagem orientada a objetos, eu estou dizendo que essa classe, por exemplo, esse tipo, na verdade, ele estende
esse tipo T. O que o princípio da substituição de Liskov prega é que numa situação onde eu utilizo ali a propriedade, o objeto, o tipo T, eu consigo fazer uma substituição, e daí o nome do princípio, por um tipo S, desde que esse tipo S seja um subtipo de T e respeite essa regra aqui. Então, se a gente olhar aqui nessa descrição aqui um pouco mais de fórmula, né? Então a gente pode ler da seguinte maneira: S é um subtipo de T, ou seja, aqui menor ou igual é no sentido de que as funcionalidades de S, elas são herdadas aqui desse tipo T, elas são base desse tipo T. E aí entra ali a característica do princípio, né? Então, qualquer que seja, dado uma propriedade, né? Tá aqui, ó, uma propriedade θ de x de t para qualquer valor de x, né? Ou seja, imagina isso aqui, a gente vai já traduzir isso aqui em código, mas imagina que essa propriedade aqui é um método. Então, eu tenho um método aqui que recebe o valor de x da classe t. Para qualquer valor de x aqui, eu posso substituir esse objeto aqui por outro objeto, já do tipo S aqui, chamando essa mesma propriedade, só que agora passando um valor y. E aqui eu estou dizendo que eu posso substituir inteiramente esse t aqui por esse S, já que ele respeita essa propriedade. Então, é basicamente isso. Vamos agora tentar ver no código como que isso aqui se aplica. Eu vou utilizar aqui a linguagem Go. De cara, já tem um disclaimer importante. Para quem não sabe, Go não tem o conceito de herança. Go não trabalha com o conceito de herança. Go não é uma linguagem orientada a objetos, então ela não tem esse conceito de herança. Mas ela tem um conceito, eu diria até melhor, né? Que é o conceito de composição. Melhor não é uma palavra ideal para ser usada, mas ela tem esse conceito que permite o reuso, assim como na herança, que é a composição. Então, para a gente ver um exemplo, aqui eu defini uma interface. Imagina que isso aqui é o meu tipo T, e essa interface ela tem um método, e aí esse método aqui, eu vou tentando fazer aqui a ligação, certo? Esse método aqui seria essa propriedade QX desse tipo T. Em seguida, eu tenho um tipo admin, e nesse caso aqui, eu poderia dizer que eu estou herdando, mas não é bem herdando, porque Go não tem herança, eu estou compondo. Então, eu estou dizendo que admin, ele também vai ter esse método roles. Então, estou definindo aqui o método roles. Eu estou criando aqui um tipo manager, que também compõe ali o meu tipo user. Na verdade, isso aqui é até opcional, pelo menos em Go, né? Eu não preciso colocar isso aqui dentro, porque, para quem não sabe, Go, simplesmente quando eu defino um método com a mesma assinatura de um método definido em uma interface, automaticamente aquele tipo ele passa a implementar aquela interface. Então, isso aqui é muito legal em Go. Muito bacana. Eu coloquei isso aqui só para a gente visualizar melhor, mas não era realmente necessário. Eu poderia nem ter isso, e ainda assim, ó, a minha classe ali, a minha struct, ela implementa essa interface. Vou deixar aqui só por efeito de clareza. E aí aqui eu tenho uma função chamada printRoles, que ela recebe um tipo user. Então é essa situação aqui, ó. Ela recebe um tipo user. E aí eu quero saber se eu posso substituir aqui dentro desse user por qualquer tipo S que seja um subtipo de T. Ou seja, qualquer tipo meu que seja um user. E aí aqui a gente pode ver que de fato isso é verdadeiro. Então eu tenho aqui, ó, eu criei um usuário aqui do tipo manager, criei um admin e eu simplesmente pedi aqui, ó, para printar as roles. Então eu chamei o método print roles, ficou bem esquisito esse print, né? Falei pintar, mas é printar, imprimir. Ele recebe aqui, ó, um tipo user, um tipo T. Então eu tô passando aqui, ó, um manager. Estou passando aqui um admin, e se eu executar o programa, ele vai imprimir corretamente. Então, para o manager, ele vai imprimir os dados de manager, e para o admin, ele vai imprimir os dados de admin. Bem tranquilo, né? Isso aqui para quem já manja aí de POO, isso aqui é mamão com açúcar. Então, vamos para um outro exemplo, só para fixar melhor aqui, mas eu acredito que com esse aí já seria suficiente. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui onde a gente faz uma violação do LSP. Aqui, mais uma vez, eu defini uma interface, e essa interface eu chamei ela de ave. Então, essa ave, ela tem um método aqui que é voar. Então, agora eu quero criar subtipos
né? Como se fossem subtipos, né? Sempre faço essa ligação que Go não tem esse conceito de subtipo, né? Mas tipos que implementam essa interface, certo? Então eu tenho aqui, ó, um gavião e ele implementa aqui o voo, e eu tenho aqui uma galinha e ela tem um problema. Uma galinha, ela é uma ave, porém ela não sabe voar. Então assim, uma galinha, se você jogar ela, você vai ver que ela não vai voar. Ela vai dar uma planadinha ali no máximo e vai cair. Isso não é voar. Até porque se isso fosse voar, todo mundo conseguia voar, né? Só se jogar e ficar um tempinho ali no ar e cair é voar. Então, galinhas não voam. Então, isso aqui é uma quebra do princípio de Liskov. Por quê? Porque, embora esse subtipo aqui, galinha, ela se pareça como uma ave, na verdade, ela é uma ave, né? Pelo fato dela ter o método aqui, voar. Porém, esse método voar, ele está sendo restringido. Acho que tem essa palavra, restringido. Ele está sendo restrito, enfim. Ele está tirando uma funcionalidade do supertipo dele. Isso aqui é uma quebra do princípio de substituição de Liskov. Por quê? Porque agora, se eu executar esse programa, vocês vão ver que eu vou ter um problema. Então, ela vai dar um panic aqui. Aí no Go aqui é panic, mas, sei lá, imagina que isso aqui fosse um Java, eu ia lançar uma exceção aqui e vai quebrar o programa. Ou seja, eu estou violando o princípio da substituição de Liskov, porque o meu subtipo, ele não é completamente substituível. Então, se eu colocar um gavião aqui, ele vai substituir o tipo ave. Porém, se eu colocar a galinha, ela não vai substituir, ela não vai ser verdadeira para essa função aqui. Então, é uma quebra do princípio da substituição de Liskov. Como que a gente poderia resolver isso aqui? A gente poderia fazer o seguinte, deixa eu ver como foi que eu chamei aqui a outra branch, LSP final. Então, de que forma a gente poderia consertar esse programa para ele passar a respeitar o princípio de Liskov? Bom, eu continuo tendo aqui um tipo base, só que agora o meu tipo base, ele é uma interface do tipo voador. Então eu restringi a interface. Antes estava o quê? Ave. Era um tipo mais genérico. Agora não. Agora eu estou especificando que é um tipo voador, ou seja, é alguma coisa que voa. E aí eu defino aqui dois subtipos que vão herdar daquela interface voadora ali, entre aspas, né? Vão herdar entre aspas, né? E aí eu vou ter uma ave voadora e uma ave não voadora. Então, a minha ave voadora, ela vai implementar a interface voador, ou seja, essa ave aqui vai voar. E essa ave não voadora, ela não vai implementar. Então, ela, embora seja uma ave também, a gente poderia ter até um tipo base ali, ave, ela não seria uma ave voadora. Então, eu defini aqui uma interface pular. E aí, agora, né, cada um definiu ali suas interfaces e tal. Agora, eu tenho um método aqui, uma função, na verdade, que ele recebe uma lista de aves voadoras. Então, eu posso passar qualquer objeto que seja uma ave voadora para cá. Então, ele pode ser uma ave e uma ave voadora. Eu até deveria ter colocado aqui ave também, mas enfim, porque não ia ter propriedade, ia ser só uma marcação, então achei por bem deixar assim mesmo. E eu tenho outro aqui que seria o pular, que recebe aves não voadoras. Então, agora eu posso passar o meu gavião para cá, porque ele é uma ave voadora, e agora eu tenho o pular também, que eu posso passar aqui uma ave não voadora. Então, nesse caso, ela pula. E aí eu não posso mais usar aquela substituição. Por exemplo, eu não posso passar uma galinha para cá. Por quê? Porque a galinha, ela não é uma ave voadora. Ela não implementa aquela interface. Então, esse programa respeita o princípio lá da substituição de Liskov. Isso aqui é bem comum, eu acho que até em linguagens orientadas a objeto puras ali, como Java, C Sharp, Ruby, você definir interfaces para fazer esse tipo de composição. Então, é uma boa prática você utilizar a composição ao invés de herança, porque quando você utiliza herança, você meio que é obrigado a implementar todos aqueles métodos. Você é obrigado a ter toda aquela base. Então, quando a gente está lidando com comportamentos que eu quero agregar através de herança, herança não é a melhor opção. Talvez a composição seja mais interessante. Então, o Go, ele utiliza isso bastante. As interfaces, normalmente, elas são bem sucintas, assim, com um método só, exatamente para isso, para você criar tipos que são
compostos por tipos menores. E aí você não tem essa condição de ter vários métodos ali inúteis. Então você vai encontrar, principalmente em I/O, você vai ter lá o writer, o reader, aí você vai ter um writer close, que já é um writer que tem também um close. Deixa eu mostrar um pouco isso aqui, peraí. Bem rapidinho, isso aqui é só pra gente finalizar. Então eu tenho aqui, ó, writer, que é do I/O. Eu tenho writer, que é essa interface writer, ela só tem um método write. Eu tenho um closer, que só tem esse método close, então eu posso criar um tipo que ele só escreve, um tipo que ele só fecha. E aí eu tenho também combinações, por exemplo, aqui eu tenho um read writer, ele deve implementar as duas interfaces. Então, beleza. Se eu sei que... Então, imagina lá a situação da galinha. Vamos dizer que eu tivesse uma ave que voasse e que pulasse. Eu poderia ter um voador pulador, alguma coisa assim. E aí eu faria a composição. Então, eu tenho um reader closer, que aí ele lê e tem esse fechamento. Tem um write closer. E aí eu tenho um read, write, closer, que já é a combinação aqui dos três. Então ele dá como se fosse vários sabores ali, várias opções. Para você não ter que pegar, digamos, eu quero trabalhar com I/O. O que que I/O tem? I/O tem write, tem writer, tem reader, tem seek, tem closer. E aí eu criasse uma interface bem genérica com tudo isso, mas de repente, um determinado writer, ele não faz um writer ou não tem um closer, por exemplo. Um determinado writer não tem um closer, é um tipo que não precisa ser fechado. Então eu já quebraria a interface. Então por isso que tem essas diversas combinações. Isso aqui é bem típico do Go, você vai ver bastante. Bom, então era isso. Não vou mais me alongar, mas eu acredito que deu para entender bem aí o conceito. E passem a respeitar esse preceito, esse conceito aí nos seus códigos. E certamente vocês vão ter códigos com a manutenção melhor. Inclusive, respeitando ali o princípio, por exemplo, do single responsibility, que aí a interface não vai estar fazendo mais coisas do que ela deveria. Então, a ave aqui poderia ter uma série de coisas que seria muito abrangente para todas as aves, né? Então, respeitando esse princípio, você quebrando dessa maneira, você tem um uso melhor do código. Beleza, então, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, deixa um comentário aí e continua seguindo a série aí. No próximo episódio, a gente vai falar do I. Interface Segregation Process não sei de onde eu tirei esse Principal. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado aí por acompanhar aí o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!